Bom, meus amigos, o São Paulo então mira 3 reforços de gigantes da Série A e o negócio vai ficar legal porque o São Paulo está moldando esse time do Tricolor para 2023, onde ele vai se classificar para uma Libertadores e o ano será muito bom. Quero também trazer uma notícia péssima para o Atlético Mineiro que deixa o São Paulino muito feliz, muito completo mesmo, e coisas muito boas que estão acontecendo nesse nosso Tricolor paulista. Vem comigo aí que o vídeo vai ser muito bacana. Então já chega naquele likeaço lá pra dar aquela moral, chega no like, se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, e compartilha esse vídeo que aí você vai me dar uma moral, beleza? Então, valeu gente, tô contando muito com vocês aí, chega junto. E ó, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, portas abertas para o OneFootball, um aplicativo de futebol magnífico, um aplicativo de futebol que você chega lá, vai no link na descrição, primeiro comentário fixado, tica ali, e aí você já instala ele no seu telefone, seja ele o iOS, o Android, qualquer sistema aí permite que você instale o OneFootball e você tica o seu time de coração e fica recebendo notícias em tempo real de tudo que acontece no seu time de coração. Fala a verdade, gente. Tica aí, você vai receber tudo que acontece de notícias, mercado da bola, você tem os highlights do Brasileirão, Sul-Americana, da Libertadores, tudo, Copa do Brasil. Você fica recebendo vídeos onde você consegue assistir os melhores momentos em Full HD, é muito louco. Agora, quer assistir? Quer ir lá? Vamos pra Europa lá. Quer assistir aos jogos da Bundesliga, o campeonato alemão de graça, 100% de graça, você assiste pelo OneFootball, além de campeonato polonês, campeonato da Irlanda do Norte, você consegue ver na Champions League, ali, seguir o seu time, seguir todos os times enquanto estiverem jogando e ver em tempo real o que está rolando na Champions League, além de mercado da bola de lá, que também é muito louco, não é? Beleza, então, gente, link na descrição, primeiro comentário fixado do OneFootball, instala aí que você vai gostar muito. Valeu, OneFootball, tamo junto! Vamos começar agora no São Paulo. O São Paulo ele tem notícias muito boas de mercado aí, e inclusive um São Paulo que tem tido números de líder do Campeonato Brasileiro. Os últimos números do São Paulo são números de campeão brasileiro, dos últimos jogos e tal. Eu acho que esses números são até um pouco fictícios, sabe? Se você pensar direitinho, o São Paulo pegou times como o Botafogo em casa e perdeu, e o Palmeiras fora, ele conseguiu um empate que foi um ótimo resultado. Agora, a fragilidade do Curitiba e do Juventude, do Atlético Goianiense, elas não podem ser colocadas como uma regra que o São Paulo agora ganha todos os jogos e tal. Bem bacana a vitória do Atlético Goianiense, que não foi nada bem jogado. Juventude também é um jogo ruim. Curitiba jogou bem mais, né? Mas também assim, outro adversário fraco. O que preocupa aqui é que o São Paulo pega agora o Atlético Mineiro jogando no Morumbi, né, na terça-feira às 21h30, Atlético Mineiro, time difícil, mas também um time desfalcado, dá pra ganhar. E aí depois tem o Fluminense jogando fora de casa, jogando lá na casa dos caras, e depois o São Paulo tem o Internacional, que era um dos que brigava o título aí até agora, né? Não vai ser campeão, mas é o vice-colocado, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então tem que levar a sério esses 3 próximos jogos, porque eles vão determinar se o São Paulo vai ou não pra Libertadores da América. O São Paulo tem agora 50 pontos, 51 o Atlético Mineiro, 51 também o Atlético do Paraná, e embaixo o Fortaleza 48 e o Botafogo 48. Não tô nem preocupado com o América Mineiro que está a 4 do São Paulo já. Então o São Paulo tem que se preocupar com o Botafogo e com o Fortaleza, mas podendo passar 2 pra cima. Então é da hora, é muito louco de pensar que o São Paulo vai sim pra Libertadores e tem a faca e o queijo na mão pra conseguir ir pra essa Libertadores. São Paulo, ele tá batalhando agora 3 jogadores de Série A do Campeonato Brasileiro, de gigantes da Série A do Campeonato Brasileiro agora aí que tem, e o São Paulo tem que se ligar muito nessas contratações, porque tem times que estão subindo da Série B, todo SAF, e o São Paulo não vai conseguir se manter se não montar um plantel bem legal. Começa pelo David, que hoje está no Internacional, aquele atacante que foi do Cruzeiro, foi também agora do Fortaleza, está no Internacional, e esse David não conseguiu se firmar por lá. Mas o David é um jogador que agrada ao Rogério Ceni e, pasmem, meus amigos, também me agrada bastante. Eu acho que o David é um jogador que ele tem sim totais condições de vestir essa camisa do São Paulo. Vamos imaginar. Comece a imaginar aí que o São Paulo nesse ano 2022 ele perdeu, tá? Já foi. Ele perdeu o Marquinhos, o Rigoni, vai perder agora o Éder e o Marcos Guilherme. Se é que Marcos Guilherme e Éder pode ser considerado uma perda, assim, não, acho que não pode ser uma perda. Marcos Guilherme e o Éder. O Éder é um jogador que tem batido cabeça no São Paulo ali, não tem tirado a posição do Caleri, mas muitas vezes entra pro lugar do Luciano, muitas vezes ele entra no lugar que deveria ter sido do Rigoni. Ele consegue entrar e
Naruel Bustos não entra. O São Paulo pro ano que vem precisa ver se vai ficar com o Rogério Ceni, porque alguns dos reforços que a diretoria já prometeu, que são aqueles 5 velhos, André Anderson, Nicão, velhos conhecidos da torcida, né? Nicão, o André Anderson, o Bustos, Ferrarese e Galopo, são jogadores que a diretoria já considera que contratou. Então ela fala, vou contar com 5 reforços pro ano que vem. O Galopo ainda muito mal tecnicamente, né? Bustos e Ferrarese sem nenhuma chance. André Anderson e Nicão também. Nicão com pouquíssimas chances enquanto esteve fisicamente preparado. E o André Anderson também sem chance nenhuma. Então a diretoria do São Paulo vai continuar com o técnico Rogério Ceni? Se continuar, David, que é um jogador com ótima passagem por Fortaleza, é um jogador que agrada muito esse técnico Rogério Ceni aí. Mas se for trocar o Rogério Ceni, aí o São Paulo pode pensar em outro tipo de contratação que não a do David. Mas o David está no radar do São Paulo, está sendo absolutamente sondado pelo São Paulo como sempre foi, e o São Paulo carece desse tipo de jogador, que é um jogador que corre pelas beiradas do campo, corre até com uma certa velocidade legal, e pelo que eu vi do David, desde sempre, tem uns 4 anos que eu já acompanho o David, até mais, é um jogador que ele tem aqueles repentes de jogador péssimo, que você fala assim, esse cara aqui ele é péssimo, só que dali a pouco ele faz uma ótima jogada e consegue sair não somente os gols dele, como de assistências. São Paulo tomou recentemente gol com assistência do David, e ele é um jogador sim de velocidade, que é interessante, mais maduro, pode ser que tenha aprendido alguns atalhos no campo e ser um jogador importante. Trago mais 2 reforços aqui agora, depois do nosso intervalinho. Bom, meus amigos, falei bastante ainda nessa primeira quebrada do vídeo aí. Então eu até parei pra tomar um cafezinho. Toma um cafezinho preto, que agora vem coisa legal pra gente discutir aqui nesse vídeo aqui, beleza? Então, bom, o Pedro Henrique, atacante do Internacional, ainda é um jogador que desperta sim o interesse do São Paulo. O São Paulo, com o David, ele teve já uma realidade muito maior do que a do Pedro Henrique. E o Pedro Henrique, que também está encostado no Internacional, você fala assim, mas o Pedro Henrique está encostado, se não jogou lá, por que vai jogar no São Paulo? O Pedro Henrique é um cara muito mais rodado, é aquele alemãozinho que é um cara muito mais rodado, e não tem jogado no time do Mano Menezes, mas é um time que também mudou muito o formato depois que o Mano Menezes chegou por lá. Então se você pensar no ano que teve o Nicão, por exemplo, o Bustos, o Ferrarese, não são os jogadores que não jogaram, você pode pensar no Pedro Henrique sim como um cara que é jogador. No Flamengo, por exemplo, Cebolinha e Marinho não jogam, são banco de reserva, jogam só quando o time está revezando. Portanto, o Pedro Henrique pode ser um cara, não vou falar que é igual Cebolinha, calma aí também, né? Cebolinha também não, mas é um cara que o São Paulo pode sim contar com ele para ser um ótimo reforço de elenco. O fato é que o Luciano, o grande Luciano, ele tá virando muito mais hoje um meia atacante do que aquele jogador que pode ser um segundo atacante, porque a velocidade dele parece que tá muito comprometida, ele não está conseguindo correr de jeito nenhum, e isso também é um fato. Então o Pedro Henrique, que alguns times querem, eu acredito que o Flamengo não queira. Notícias dão que o Flamengo pode sim ter um interesse no Pedro Henrique, mas se nós pensarmos que Marinho e Cebolinha são os reservas, aí o São Paulo pode ir a fundo para trazer o Pedro Henrique, que é sim uma notícia muito boa. E é um reforço muito viável, tá? Antes de eu entrar no último nome aí, que é o atacante, que os empresários, até os agentes já até chegaram no São Paulo para trazer, o Atlético Mineiro, ele teve uma baixa aí no último jogo, que é a do Nátio Fernandes. Então o São Paulo que vai pegar agora o Atlético Mineiro para tentar ganhar e ir para cima da tabela, classificando de uma vez por todas nessa pré-Libertadores. Você tem o Atlético Mineiro pela frente, que está bastante desfigurado, que está bastante remodelado ali. E o Nacho é o cérebro pensante do time, é o cara da meia, é o cara que inclusive o São Paulo tem interesse de bastidores, sim. Já trouxe isso aqui para vocês em vídeos anteriores e agora eu cravo de novo. O São Paulo tem interesse no Nátio Fernandes, que perdeu um pouco de espaço no meio do ano no Atlético Mineiro com o técnico Cuca. Tem 2 questões que nós precisamos entender direitinho. O Nátio Fernandes pode ir pro São Paulo? Pode, com certeza. O Nátio Fernandes, ele é um cara importante pro Atlético Mineiro? Sim, porém sem o Cuca. O Cuca
rezam as más línguas, né? Dizem as más línguas. Passarinho me contou, sabe aquele do passarinho me contou? Notícias assim que alguns jornalistas trazem pra gente de vez em quando, mas parece que o passarinho contou que o Cuca e o Nath Fernandes, o Cuca por ter tirado o Nath dos jogos mais importantes desse ano, o Nath meio que, não quero mais saber desse Cuca aí, não teria um bom relacionamento e o São Paulo precisa demais desse meia. São Paulo perde agora o Igor Gomes e deve muito provavelmente perder também o Rodrigo Nestor na próxima janela. Já perdeu o Gabriel Sara. Tudo bem, mas eram os meias que o São Paulo tinha. São Paulo mandou embora Benítez, mandou embora Vitor Bueno no começo do ano. Então os meias ficaram, não tem meia no São Paulo. Os meias que poderiam jogar não estão se firmando. Portanto, a primeira ótima notícia é que o Nath Fernandes não joga contra o São Paulo agora no próximo jogo do Brasileirão e também que o Nath Fernandes ele pode sim ser um reforço do São Paulo para a próxima janela e vamos contar muito com isso. O terceiro reforço, e acho que é esse não menos importante não, é o do Mikael, aquele atacante que também é do Salernitano, eu não lembro agora, aquele time da Itália lá, não precisa nem falar, né? Não importa. Ele está jogando no Internacional, ele foi um jogador que jogou bem no Sport. Eu lembro que no Sport Recife o São Paulo teve uma sondagem muito legal pelo Mikael. Ele tentou trazer, era o Mikael, o Adrielson. O Adrielson acabou que hoje está no Botafogo, né? Tá fazendo dupla de zaga ali com o Vitor Cuesta. E o Mikael foi embora para a Itália, Salernitano, acho que é. Aí ele agora veio para o Internacional e da mesma maneira que David, que Pedro Henrique estão no banco de reservas de Mano Menezes no Inter, o Mikael também está. Lá no ataque do Inter, lá tá jogando aquele alemão, aí joga o de Penha, né? E os caras estão entrosados, tá dando certo. Só que o São Paulo Futebol Clube, eu repito, vai perder alguns jogadores dessa posição de ataque e pode ser muito provavelmente que o São Paulo consiga sim trazer esse jogador Mikael, e ele é bastante importante. Nós temos, para mim, o melhor camisa 9 do Brasil. Existe uma discussão em relação ao Pedro, existe uma discussão em relação ao Gabigol, e se o Hulk for um camisa 9, acho que não é, mas se for um camisa 9 jogando no esquema aí, é também um dos melhores. A verdade é que o Pedro jogou muito, o Cano, Germán Cano do Fluminense, jogou muito esse ano. Só que o Caleri não fica atrás de nenhum deles, porque o São Paulo, ele realmente está muito mal e não ganhou títulos nenhum. Mas o Fluminense também não ganhou com o Germán Cano, e o Atlético Mineiro com o Hulk também não ganhou. Quem vai ganhar é o Flamengo de Pedro e Gabigol. Só que esse daí já ia ganhar mesmo sem ter o Pedro e o Gabigol. Se tivesse o Caleri no Flamengo, é possível que tivesse até mais gols do que o Pedro e do que o Gabigol, porque o cenário que o Caleri encontra no São Paulo é de muita dificuldade, e o Caleri é um monstro. Só que o Caleri precisa sim de substituto. O Caleri, para chegar no fim do ano como chegou agora, pode ser que precise de uma rodagem, de um revezamento, e o São Paulo não pode abrir mão de um campeonato como o Brasileirão para jogar ano que vem uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e deixar o Brasileirão para lá, porque muito provavelmente os times que abrirem mão de um pouquinho do Campeonato Brasileiro ano que vem vão brigar para não cair, porque estão subindo Bahia do Grupo City, estão subindo aí talvez o Vasco da 777 que virou SAF, Cruzeiro que virou SAF. Então os times que estão subindo viraram SAF, cara, não tem brincadeira mais. Não vai ter, mas tem o Grêmio que tá subindo, então não vai ter brincadeira. Quem são os favoritos a cair no ano que vem? Nós não sabemos ainda. O que nós podemos cravar absolutamente é que caem times como, por exemplo, o Juventude, Avaí, Atlético Goianiense, Ceará, talvez no Cuiabá, talvez no Curitiba. Caem times assim de mil vezes menor expressão do que os 4 que vão subir. E se um Cruzeiro, um Grêmio, um Vasco e um Bahia se firmam, com as SAFs que montaram, mais o Botafogo que montou o SAF, mais o Bragantino que virou o Red Bull lá, quem que vai ser o time do rebaixamento no que vem? Então tem que ficar muito acordado, tem que se reforçar demais, porque o ano que vem não vai ser brincadeira. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, demonstra aí, deixa aquele likeaço, beleza? Então, um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!